O que é renda fixa e o que é renda variável? Eu acho que você pode estar com essas dúvidas, principalmente no atual cenário. Selic, que estava em 2% no começo do ano, hoje está em 7,75%, com expectativa de subir. Então, às vezes você deve estar se perguntando, será que eu vou para a renda fixa agora? Será que eu aproveito o mercado de renda variável em baixa? Hoje eu estou aqui para te ajudar nisso. Meu nome é Rafael Rodrigues e o objetivo do meu trabalho é te ajudar a investir melhor. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para você me ajudar. Curta esse vídeo, comece a seguir meu canal e compartilhe com quem você sabe que precisa desse conteúdo. E hoje você vai aprender, primeiro, o que é renda fixa e o que é renda variável. Segundo, qual a principal diferença dessas classes. E terceiro, no atual cenário, qual que compensa mais. Indo para o primeiro tópico, o que é renda fixa? Renda fixa é o mesmo que você emprestar dinheiro para alguém. E esse alguém pode ser, por exemplo, um banco, uma empresa, o governo. Então você empresta esse dinheiro e a instituição vai financiar as atividades dela. E renda fixa é um investimento que você, antes de investir, normalmente você já sabe o prazo desse investimento, você sabe a remuneração. Então essa remuneração pode ser, por exemplo, atrelado à Selic, ao CDI, pode ser também atrelado à inflação, o IPCA. Então você já sabe como que vai ser essa remuneração. Lembra que eu falei que você empresta dinheiro para uma instituição? Então, você emprestando, você precisa ser remunerado, receber uns juros. E esses juros pode ser o CDI, Selic, inflação, etc. E se você não sabe o que é a Selic, o que é o CDI, eu vou deixar no card aqui um vídeo que eu falo só sobre isso. Um ponto importante dessa classe, que apesar do nome renda fixa, os produtos não vai ter uma rentabilidade somente fixa, constante. Por quê? Você, antes de investir, sabe o prazo e como você vai ser remunerado. Mas até chegar no final desse prazo, a oscilação pode acontecer na renda fixa. Então, o título que você investir pode subir, pode cair, mas vai chegar no final do contrato, o emissor vai te pagar o contratado. Ou seja, se você sair antes do prazo, corre o risco sim de você perder dinheiro. Então, se você contrata uma renda fixa, fique até o final do prazo para você não ter decepção. E para você entender um pouco das classes que existem na renda fixa, primeiro, existem os títulos públicos. Os títulos públicos você está emprestando dinheiro para o governo e está sendo remunerado por isso. E assim, é considerado um investimento super conservador porque tem a segurança do governo. É mais fácil um banco, uma empresa quebrar, mas o governo ele tem várias ferramentas para conseguir honrar com as suas dívidas. Já também existem os produtos bancários, que é um tipo de renda fixa também com uma segurança maior. A maioria dos produtos tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse Fundo Garantidor de Crédito, se o banco quebrar, ele te assegura até 250 mil, já é mais uma segurança. E também existem os créditos privados. Você empresta dinheiro para empresas. Ao invés de você comprar uma ação, você empresta o dinheiro para essa empresa e vai receber uns juros por isso. E esses títulos acabam tendo um pouco mais de risco do que os outros e a segurança vai depender de cada emissão. Então, vale a atenção aqui, você pode receber mais, mas também o risco pode ser maior. Mas é uma classe que vem crescendo, então se você está começando a investir em renda fixa, é interessante você estudar um pouco sobre esse setor. Entrando na renda variável, a renda variável tem esse nome porque quando você vai fazer um investimento, você não tem uma previsibilidade, você não sabe qual que vai ser o final do prazo daquele investimento, ou por exemplo, qual que vai ser a remuneração. Então, por ter essa incerteza, tem esse nome renda variável. E a forma que você ganha na renda variável vão ser, por exemplo, ganho de capital. O ganho de capital é o ganho que você tem do valor que você investiu e o valor que você vendeu. Então você, por exemplo, compra uma ação a R$5 e vende ela a R$10. Então seu ganho de capital foi essa valorização, foi esses R$5. E também você pode ganhar com a distribuição de lucro, por exemplo, dividendos, juros sobre capital próprio, entre outros. Então você tem duas formas ali de ganho, uma no ganho de capital e outra na distribuição de lucro, por exemplo, de uma ação. E nessa classe de renda variável a gente pode falar um pouquinho sobre ações e fundos imobiliários. Ações, você vira sócio de grandes empresas brasileiras.
e no fundo imobiliário você consegue investir no setor imobiliário sem ter dor de cabeça com inquilino, imobiliária. Então, se você quiser aprender mais um pouco sobre essas duas classes, eu vou deixar aqui no card. Indo para o segundo tópico, mas qual é a principal diferença entre as duas classes? Na renda fixa, por mais que existe aquela renda fixa mais conservadora, aquela renda fixa mais agressiva, se a gente comparar com uma renda variável, a oscilação dos títulos de renda fixa são bem menores do que a renda variável. Então, diante disso, eu considero a principal diferença entre as classes a previsibilidade. Porque na renda fixa, antes de você investir, você tem essa previsibilidade, quais que vai ser as condições do título, o prazo. Então, o que você tem que fazer é ficar até o final do contrato daquele título para receber o acordado. Já na renda variável, você não tem essa previsibilidade. Então, você faz um investimento e aquela ação, por exemplo, vai depender muito da economia, dos resultados da empresa, entre outros fatores. Mas, por ter essa incerteza na renda variável, o investidor ele procura mais rentabilidade do que na renda fixa. Indo para o terceiro tópico, você deve estar se perguntando, tá, mas qual que eu invisto agora no atual cenário? No Brasil, nós temos uma cultura de investir na renda fixa, porque nós temos um histórico de taxa de juros, taxa Selic alta. Para você ter uma ideia, em 2016 nós tínhamos uma taxa Selic a 14,25%. O que quer dizer isso? Que o investimento conservador te gerava mais de 2 dígitos de rentabilidade. E no final de 2019, essa taxa foi caindo e chegou a 2%, ou seja, o investimento conservador te dava em média ali 2%. Então foi uma queda muito brusca. Nessa época eu recebi muitas perguntas de clientes falando que se compensava ficar na renda fixa, né, que ela começou a pagar muito menos. E eu sempre falei, independente de como que tiver o mercado, você precisa ter as duas classes, ou seja, tanto renda fixa, um produto mais conservador, quanto, por exemplo, uma renda variável, uma carteira de ações. E por quê? Aquela Selic que de 14,25% foi para 2%, hoje está em 7,75%, ou seja, ela voltou a subir. Então aquele investidor que não tinha uma carteira diversificada, que tirou tudo da renda fixa e jogou para a renda variável, às vezes agora ele está tendo dificuldade de vender os ativos dele. Então por isso que você tem que ter uma carteira bem equilibrada para não correr esse risco. Como dizia o grande investidor Warren Buffett, você não precisa adivinhar o tempo, você precisa construir uma arca de Noé. Então você não precisa identificar qual que é o melhor cenário para o seu investimento. Você precisa ter uma carteira com várias classes de ativos, tanto na renda fixa como na renda variável, no mercado internacional também. Com isso você vai se proteger das oscilações do mercado. Até para você entender como que funciona essa movimentação do mercado, quando a taxa Selic sobe, os investimentos mais conservadores começam a pagar uma rentabilidade boa, consequentemente a renda variável, o mercado de ações, por exemplo, acaba se desvalorizando, porque às vezes o investidor prefere não correr risco e ter uma boa rentabilidade do que ficar na renda variável. Mas, se você tem uma carteira bem equilibrada, você pode sim aproveitar a renda fixa agora, que a taxa de juros está subindo, que a taxa Selic está subindo, mas também comece a olhar a bolsa, né? Você pode ter ali boas oportunidades se você estiver pensando no longo prazo. Mas vale uma atenção aqui, só invista no mercado de ações se você estiver pensando em pelo menos 3, 4, 5, 10 anos. São investimentos para o longo prazo. E meu recado final é que, como você viu no decorrer do vídeo, para você diversificar seus investimentos, ter renda fixa, renda variável, também não só ficar no Brasil, mas procurar investimentos internacionais, você consegue fazer esses investimentos através de uma plataforma aqui no Brasil. Vou deixar um card que eu explico mais sobre. Então, se você curtiu esse vídeo, gostou dele, te ajudou de alguma forma, deixa aqui nos comentários e até a próxima.